CBN Auto Esporte de hoje fala sobre o mercado de carros de luxo no Brasil, mas não só. Também o que tem de possibilidade para quem quer comprar um carro desses e quer customizar, quer dar a própria cara. O céu é o limite, né? Dá para fazer de um tudo, tem inclusive modelos com itens de ouro. A gente vai explicar como que funciona isso, que mercado é esse. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o André Paixão, da revista Auto Esporte. Tudo bem, André? E aí, Gui, hoje é um daqueles dias que a gente fala quão legal é a nossa profissão, né? De conhecer coisas exclusivas e super interessantes. É isso, e fica sonhando, né? Sonhar não custa, Não pelo custa. menos. A gente fala sobre esse assunto porque nos últimos dias a Range Rover anunciou a retomada de um serviço de customização aqui no Brasil, o SV Bespoke. Tem opções, inclusive, que de tanta customização o preço chega a dobrar. Então é isso que a gente está falando, como de fato tem muita opção. E sobre isso, a gente vai conversar com quem está por dentro dessa operação toda, que é o Henrique Rebelo, head das marcas Range Rover e Jaguar no Brasil. Henrique, obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte. Muniz, André, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E estou muito feliz pela oportunidade de contar um pouco mais sobre essa marca incrível. Muito bom. A gente que agradece a sua participação. E antes de entrar nos detalhes desse novo programa, queria que você, André, que viu dois desses carros, os dois primeiros customizados que vieram aqui para o Brasil, você viu esses modelos de perto. Então vamos aproveitar para explicar para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo pela transmissão em imagens no YouTube da CBN pode ver também do que a gente está tratando. Que carros são esses que você já conheceu? O que eles têm de diferente em relação aos carros convencionais, os carros de linha? Legal, vou falar um pouquinho dos carros, mas vocês vão perceber que eu não vou falar nada de mecânica. Isso porque, basicamente, esses dois carros foram criados com base, né, em homenagem a dois cartões postais do nosso país. O Arpoador, no Rio de Janeiro, e o Encontro das Águas, dos rios, do Rio Negro e do Rio Solimões. Esses carros foram criados, né, pensando nesses dois cartões postais, especialmente para o mercado brasileiro. Então, não existe a possibilidade de você encomendar, nem se você chegar com todo o dinheiro do mundo, eles não vão fazer um exatamente igual a esses que eles apresentaram. Então, a gente tem aqui, basicamente, acho que o ápice da customização. Então, você pode escolher cor externa, cor interna, materiais, estofamentos, equipamentos, o tipo de madeira, se você quer porcelana clara, porcelana escura. É assim, é o ápice da customização. E é muito legal, porque você consegue deixar o carro com a sua cara, né? Acho que a gente sabe que existe ali um certo nível de personalização quando você compra um carro convencional. Você pode escolher ali, eventualmente, uma cor, uma roda. Aqui não, aqui você está falando de praticamente tudo que é possível alterar na produção de um carro, você consegue deixar a sua maneira. Henrique, qual foi a estratégia de vocês para esses dois primeiros modelos, que dá para dizer que é o cartão de visitas desse novo serviço que vocês estão oferecendo por aqui, né? Qual foi o processo de criação de vocês? Qual foi o objetivo que vocês tiveram com esses dois modelos especificamente? Exatamente, Muniz. Eu fico muito feliz, André, quando eu escuto toda essa narrativa, né? Porque foi exatamente essa a intenção. Quando nós olhamos primeiro que um Range Rover, ele já é exclusivo por si só. Né? Ele é um veículo que ele trabalha muito dessa identidade, dessa elevação, né, do próprio legado dos nossos clientes. Então, ele já é muito específico. Quando a gente vai para a linha SV, e particularmente para o SV Bespoke, a grande proposta é exatamente trazer algo único, algo que reflita, né, aquela individualidade, né, daquele cliente específico. E o SV Bespoke, ele traz isso através desta escolha, né, através de escolha de materiais, de acabamentos, de combinações de cores também, para a gente poder conseguir refletir. Eu gosto muito de definir o SV Bespoke como a materialização de um desejo, né, que traz, né, um conceito que é forte e uma narrativa que é engajadora. Esses 3 pontos, basicamente, 3, 4 pontos, é o que transforma o SV Bespoke, né, no veículo com o valor que ele tem para aquele cliente especificamente. Então, quando a gente olha para a estratégia da marca, né, que é exatamente cada vez mais, né, trabalhar uma exclusividade, né, uma personalização, né, num nível de refinamento bem elevado, né, isso se conecta muito como um pilar extremamente importante. Né, e a gente começa a falar de uma oferta elevada e exclusiva também para um público que já tem, né, digamos que, exigências, né, muito altas em termos de qualidade, de acabamento, de materiais.
Falando especificamente do Encontro das Águas, né? A gente está falando de um Range Rover que parte ali o preço de tabela hoje de uma versão convencional é 1.600.000, a gente está falando de um carro de 2.700.000 reais. Tem um logotipo de ouro, uma pintura externa bronzeada, uma pintura desenvolvida especialmente para essa unidade. A gente está vendo a parte de cima num azul, todo o estofamento também num tom de azul, bordados exclusivos. Mas imaginando um cliente que quer fazer um outro modelo, estou interessado, cheguei na loja, na concessionária, o que é possível fazer com a SV Bespoke? Muita coisa. E muita coisa parece uma expressão bem abrangente, de fato é, mas a grande proposta do SV Bespoke é a gente entrar no nível de personalização que não é possível em uma linha de produção convencional. Como vocês sabem, a linha de produção, elas seguem os timings certinhos, né, cronometrados para a gente poder ter, né, aquela saída de produção planejada, mas quando a gente vai para um SV Bespoke, a gente começa a falar de uma produção artesanal, né? Obviamente que o carro ele sai de linha, mas ele não sai finalizado. E quando a gente vai para esse estúdio onde é feita essas personalizações, a gente tem a oportunidade de escolher a cor da costura, a textura do banco, o material, o tipo de cor, obviamente, né, o tipo de madeira, a gravação que nós queremos dar na madeira ou padrão de madeira, a combinação das cores, por exemplo, do apoio de braço na porta dianteira com a madeira e, né, consequentemente, aqui nós teremos nas portas traseiras, como nós queremos os bancos da segunda fileira. Então, um SV, ele por característica, ele já possui, né, a possibilidade de bancos bicolores. Isso significa que os dianteiros possuem uma cor, os traseiros outra cor. Não necessariamente assim, mas é uma das possibilidades. E com isso a gente aumenta esse nível de personalização das costuras, como eu havia comentado. Isso também vai para o forro, vai para, digamos, para os detalhes exteriores também, né, como o ouro, como você bem comentou, né, que é um material que foi utilizado especificamente para este veículo, mas ele está à disposição também. É uma das possibilidades que o cliente ele pode, né, escolher para poder fazer a sua personalização. O interessante é que, obviamente, ela não é uma criação 100% livre, né? Porque ela tem uma curadoria dos nossos designers, mas também do próprio olhar da marca, para que a proposta final ela entregue essa materialização que o cliente tanto gostaria de ter, né? E, ao mesmo tempo, esteja conectado com esses princípios de refinamento e exclusividade, né, que a marca Range Rover zela. Queria aproveitar, você comentou um pouquinho do processo de produção. Imaginando essa linha, até que ponto um carro da SV Bespoke ele chega na produção seriada e quando que ele sai dessa linha e vai para o ateliê? Ele praticamente sai quase pronto, entre aspas, tá? Dessa linha. Quando ele vai para o ateliê, claramente ele vai receber a pintura, né? Que aí sim é um ponto de diferenciação, e ele vai receber os novos bancos, né? Os novos acabamentos. Então, ele passa por uma boa parte do processo convencional, sim, e depois, obviamente, a personalização ela ocorre sobre essa base. Aqui é importante até destacar, né, porque a gente está falando de uma base. Qual que é essa base? Ela é uma base que a gente chama SV, por isso SV Bespoke, né? Quando a gente olha o portfólio de Range Rover, do modelo Range Rover, né, a gente começa com uma oferta de produto que é o Autobiography. O Autobiography, apesar dele ser o primeiro, ele já é o topo de gama do que a gente chama de produto core, né? Do que você encontra, por exemplo, em um concessionário hoje, ou consegue configurar no site. O SV, ele já é um nível acima. Esse nível acima traz um pouco mais de possibilidades de cores e de acabamentos, como os bancos que eu havia comentado, de rodas também. E o Bespoke já é em cima dessa base. O interessante é que tanto o SV quanto o SV Bespoke, né, eles trazem esses materiais mais nobres, como, por exemplo, a porcelana. E para mim, a história da porcelana ela é clássica e eu costumo repetir bastante, acho que inclusive no evento que você esteve presente, André, eu fiz exatamente o mesmo comentário, porque é fascinante a diferença de temperatura quando você toca, né, a manopla de porcelana. É diferente de um acabamento emborrachado ou algum outro material, porque ela está fria, mão quente, então você sente essa diferença. Isso é luxo, né? Você começa a trabalhar, né, um despertar sensorial dentro do veículo, que ele vai, né, nessa diferença de temperatura, mas ele também vai dar toque do couro, né, do tapete, que é um tapete diferenciado também, e por aí vai. Engraçado você mencionar a linha Autobiography, porque nos meus tempos de revista Autosport,
Eu lembro bem dessa matéria que a gente fez com um autobiography e a gente retratou ele como se fosse um apartamento, porque ele tinha de tudo, assim. Você poderia reclinar o banco de trás, tinha todos os itens de conforto. Só não fiquei, eu fiquei lá 24 horas, só saí para tomar banho e me alimentar, mas depois eu voltava, de tanto que tinha esses itens todos de conforto. Uma lembrança boa que você me trouxe com essa referência. Agora, se eu não estou enganado, vocês já ofereciam essa opção de customização no Brasil, pararam por um tempo e estão voltando agora, né? Correto. Por que vocês entenderam que esse era o momento de fazer isso? O que vocês olharam no mercado brasileiro? Porque para o ouvinte que está nos acompanhando, pode parecer algo de outro mundo, né? Não só pensar em comprar um carro de 1 milhão, como ainda assim colocar mais 1 milhão em customização, por exemplo. Vocês olharam para o mercado brasileiro e o que vocês identificaram que era o momento de trazer de volta esse tipo de serviço? Eu diria que isso vai, inclusive, além do mercado brasileiro. Tá? Mas a contextualização, acho que ela é perfeita. Em 2023, nós começamos com talvez muito mais evidência e muito mais forte a implementação da estratégia Reimagine, que nós chamamos. Que é uma estratégia que ela repensa o negócio como um todo. Desde detalhes operacionais até mesmo posicionamento e proposta de marca. Junto com essa estratégia, também trouxemos uma visão estratégica que chama luxo moderno, ou como nós chamamos dentro de casa, Modern Luxury. Essa visão estratégica, ela tem alguns pilares ou princípios e alguns deles estão muito conectados com toda essa proposta que a gente vê hoje dentro de Range Rover, que fala em ser único, que a gente fala do sem esforço, né, que é toda a trajetória do cliente, que fala do minimalismo, na verdade nem minimalismo, do reducionismo, que é a forma como a gente corretamente expressa, né, porque você reduz a sua essência sem perder a funcionalidade. Todos esses elementos, eles estão presentes dentro da marca hoje, e um dos pilares cada vez mais forte é a exclusividade e também, né, digamos, a própria jornada de eletrificação, que as duas combinadas têm exatamente essa proposta hoje do SV Bespoke. Então, obviamente, quando de 2023 para cá, a gente enxergou uma grande oportunidade de trabalhar um diferencial com essa oferta elevada, porque é um produto que, se você observar, muitos dos nossos clientes, que a gente chama de high net worth individuals, né, ou seja, são ultra ricos, vamos chamar assim, né, que é, infelizmente, uma pequena parcela da população, já está habituada a consumir itens personalizados. Então, obviamente, você tem esse espaço dentro do setor, ainda mais com esse posicionamento de uma marca de luxo como a Range Rover vem se posicionando ultimamente. E vocês têm uma meta, uma estimativa de quantos modelos serão configurados pela SV Bespoke até o final do ano, ou em 12 meses, a partir do relançamento desse serviço? E também quanto tempo dura esse processo entre a escolha, o começo da personalização e a entrega do veículo? A gente não tem uma meta, André. Até porque o serviço ele é altamente exclusivo. A ideia aqui é a gente não brigar por volume. Volume para SV Bespoke, para Range Rover já não é uma palavra que a gente usa muito dentro de casa. Para SV Bespoke ainda menos. O que a gente trabalha muito é sempre identificar potenciais clientes para poder fazer parte do programa. E esse é um trabalho ativo da marca. Então, obviamente, dificilmente você verá uma comunicação sobre SV Bespoke. Claro que nós temos o nosso site, as duas edições de mercado estão disponíveis, mas nós não vamos ficar promovendo desta forma. Mas estamos acompanhando, obviamente, toda a nossa carteira de clientes atuais e potenciais através desses eventos de relacionamento, né? E com isso, identificando esses potenciais clientes, convidando-os para poder fazer parte dessa experiência. E aí, finalmente, eu acho que eu chego no ponto que ajuda até a responder a sua segunda pergunta, porque o SV Bespoke, ele, mais do que um produto ou de um programa, ele é uma experiência. Um cliente que faz a configuração de um veículo, né, que possui um valor de 2,5, como você comentou, 2.700, é mais do que o produto. Ele está ali querendo a experiência de co-criar, né, algo único e algo que muitas vezes tem um valor emocional gigantesco. Né? Não sabemos as referências que foram usadas por ele quando ele trouxe os desejos, não? Mas isso pode trazer uma carga emocional muito grande. Então, isso faz com que o processo ele possa durar um tempo bem maior do que um carro normal.
Então, a gente pode falar aí algo em torno de 6 meses, 8 meses, podendo chegar a facilmente 12 meses para mais. Vai depender muito de como será esse processo, porque ele não é simplesmente entrar num configurador, escolher materiais, tentar fazer uma combinação e pronto. Existe uma tentativa nossa muito grande de entender o real desejo por trás daquela, melhor dizendo, né, a real motivação por trás daquele desejo. E com isso, materializar uma proposta que será aprovada junto com o cliente. Então, muitas vezes o cliente chega dentro no estúdio, né, vem com uma ideia fixa na cabeça, nós fazemos uma sessão de aprofundamento daquele projeto e com a equipe de designers nós montamos uma proposta. A partir daí tem todo o desenrolar de aprovações, etc. Por isso pode levar esse tempo. É isso que eu ia te perguntar. Esse processo, então, é feito presencialmente? É numa loja de vocês? É em um local específico? Como que é esse passo a passo? Assim? Isso pode ser feito na casa da pessoa, virtualmente? Como que é esse ultra rico que você mencionou, que é uma parcela pequena da sociedade, deseja fazer? Mais ou menos como que é esse processo? Eu diria que assim, temos o processo ideal, mas nós temos uma clareza muito grande de que talvez o processo ideal seja o que convém melhor ao nosso cliente. Dá para customizar o processo também. Dá para customizar o processo. E obviamente que o ideal é que essa configuração seja feita em sua mais completa experiência, que é uma configuração em UK, né, na Inglaterra. Nós temos um estúdio que é um estúdio específico de SCV, onde nós temos consultores que são especializados em todo esse processo. Temos amostras de cores, temos amostras de tecidos, de acabamentos, uma série de ferramentas para que a gente consiga mostrar o potencial que aquele projeto pode chegar. Então, hoje, o que a gente sempre propõe é que o cliente vá para esse estúdio, isso é uma experiência que nós fazemos junto com ele. Temos outras, que eu gosto de chamar de add-ons, né, que a gente vai adicionando, outras mini experiências, como visita, né, no nosso centro de clássicos, onde nós temos veículos icônicos da marca, algumas pistas de experiência, até mesmo visita na planta. Então, assim, é 100% customizável essa parte, mas uma vez no nosso estúdio, a gente consegue sim, né, mostrar todo esse potencial do programa. Agora, supondo que o cliente não queira fazer ou não veja a necessidade de fazer, né, a gente adapta o processo, isso pode ser feito remotamente, né, sempre com o estúdio. E aqui tem um ponto importante. O concessionário ele tem uma participação extremamente importante nesse processo, mas o SV Bespoke ele digamos, conduzido juntamente com a montadora. E isso é um atendimento em que eu faço pessoalmente, junto com algumas outras pessoas também da própria montadora, sempre com o concessionário, obviamente, né, para poder trazer, talvez, né, esse peso nessa experiência e esse controle do processo. Um ótimo programa de férias, né? Passa uns dias no Reino Unido e já aproveita para configurar o carro. Sabe? Agora, imaginando aqui um cenário hipotético em que o cliente tenha um extremo mau gosto. Ele queira, vamos imaginar aqui, um carro de cor roxa com interior com estofamento verde, tapetes amarelos e o logotipo ali, a logomarca Range Rover em, não sei... Oncinha. Oncinha. Dá para fazer? Existe um limite ali do que é aceitável para... Até porque é um produto, né? O nome de vocês que está ali, né? Existe alguma Por isso barreira? que a curadoria ela é fundamental nesse processo. A gente vai, ao máximo, se esforçar para entregar todos os desejos daquele cliente, claramente, numa releitura nossa. Não? Então, por isso que a gente tem a equipe de designers para poder conseguir trazer esse elemento. Você citou um exemplo da oncinha, na logomarca, por exemplo. Mas esse elemento ele pode vir de uma outra forma. E isso pode ser satisfatório do ponto de vista do cliente, a ponto de que ele pode, inclusive, se surpreender, porque pode ser a realização de algo que ele sequer teria imaginado. Então, a nossa equipe ela gosta de desafios. E acho que esse exemplo é um excelente desafio, mas a capacidade que nós temos de transformar isso em um produto atraente, um produto refinado, é gigantesca.
né? Pela própria experiência e pelos últimos modelos que foram lançados globalmente também, dentro da plataforma SV Bespoke, eu acho que isso é muito nítido, né? As possibilidades são quase que infinitas e a marca ela sempre vai olhar ali também exatamente naquilo que você comentou do limite, né? Ela sempre vai olhar a melhor forma de executar dentro dos padrões da marca. Então, sim, é possível, então. É um tema a se Dá pra- estudar. É um tema a se estudar. É um desafio que é, vocês um podem encarar de desafio alguma a se forma. estudar, Boa. exatamente. Se isso for feito, a gente quer essas imagens, hein? Agora, a gente falou aqui desses exemplos que vocês trouxeram, de 1 milhão e pouco a customização. Tem um valor que essa customização parte de algum valor, pode chegar a algum valor, tem um valor médio que vocês imaginam que vai ser. O que a gente pode explicar para o nosso ouvinte de, na prática, o quanto que vai custar esse tipo de serviço para o consumidor de vocês? Muniz, eu adorei o termo, valor, Hum. porque é exatamente a forma como a gente aborda, né? A gente não aborda como preço e a gente não aborda como custo. Claro que tem custo e tem o seu preço, mas, né, é o valor no final. Como eu comentei, a base do SV Bespoke é um SV. E um SV hoje, ele parte de um valor ao redor de 2 milhões, mais ou menos, né? Acima disso é basicamente o que nós colocamos de personalização. Isso vai depender muito do nível de complexidade e dos materiais que nós utilizaremos para digamos, para aquele projeto. O Encontro das Águas tem ouro, né? E de fato é ouro, né, ali. São placas de ouro 24 quilates. Obviamente que você tem um custo para ter essas placas, mas o valor que isso traz pro todo, né, para o projeto como um todo é gigantesco. Aí você tem a pintura. A pintura tem camadas e camadas, né, do que a gente chama dos flakes metálicos, né, dos flocos metálicos, para poder criar esse efeito holográfico de profundidade, que também, né, tem a sua complexidade. Entre uma versão e outra, entre o Arpoador e o Encontro das Águas, nós temos níveis diferentes também de complexidade da tapeçaria. Então, nós temos ali texturas e padrões que em um, né, é mais complexo do que o outro pela própria proposta do projeto. E isso pode fazer com que, né, o valor ele seja diferente. Então, a gente parte de um valor de 2 milhões, né, isso pode chegar a 2,2, 2,4, 2,6 e adiante. E no Brasil vocês oferecem só para o modelo Range Rover. Exato. No Reino Unido ou em outro lugar do mundo, é oferecido também para o Range Rover Sport ou para outros modelos da marca? Sim, o Bespoke ele é um programa da marca Range Rover, tá? Ela não está disponível para nenhuma outra marca do grupo, então Defender, Discovery, Jaguar. E a gente sim tem, cada mercado ali tem a possibilidade de oferecer para Range Rover Sport. No Brasil atualmente é somente para Range Rover. Bom, a marca Range Rover, já que a gente está falando dela como um todo, está fazendo 55 anos agora em 2025, né? E eu queria juntar duas visões, né? Um pouco do olhar para trás de como se constrói isso, né? Como se chega a essa longevidade num mercado que é bastante rigoroso, não só aqui como no mundo, mas também olhando um pouco para frente. O que a gente pode esperar de novidades? Porque o ouvinte que não é consumidor ainda desse segmento de marca pode estar pensando, pô, mas se eu posso fazer tudo isso de customização, o que tem a mais que pode ser criado? O que esperar do futuro de uma marca como a Range Rover? Muita coisa. Conta pra gente. Eu tô cheio de respostas, né, abrangentes, mas vamos voltar à origem da marca, né, em 1970. A marca ela surgiu com uma proposta que à sua época era único, não? Era trazer um nível de conforto que você tinha dos sedãs para uma plataforma que só tinha em picapes, né? Isso foi o surgimento do SUV, como a gente conhece hoje. E desde a sua origem, a marca ela trata muito desse pioneirismo e dessa exclusividade de combinação, talvez até audácia, vamos colocar dessa forma, de trazer materiais não tão óbvios para compor, né, o acabamento do produto. De lá para cá, né, nós passamos por 5 gerações, basicamente. Então, o produto que nós conhecemos hoje é um produto de 5ª geração. Se nós compararmos os dois lado a lado, né, de perfil a perfil, eu amo essa visualização, você consegue claramente perceber que o que aconteceu ao longo do tempo foi um refinamento do design e da proposta do Range Rover.
e, consequentemente, da marca Range Rover. Então, hoje a gente não enxerga na marca Range Rover uma revolução e uma transformação do que ela foi, mas a gente vê um refinamento de toda a sua linha, toda a sua tecnologia. Isso está presente no seu DNA, através das suas capacidades, através, novamente, dos seus, né, equipamentos, mas também está presente muito forte na sua proposta. Hoje, se a gente... E tem uma característica que eu acho que é fascinante de Range Rover, espero que vocês já tenham tido a oportunidade de conduzir mas é a posição de comando, que nós chamamos. É completamente diferente. Quando você senta, né, na posição do condutor, você normalmente está em um nível elevado da média dos outros veículos que estão ao seu redor, numa posição ativa. Você fica, né, ativamente posicionado, né, segurando o volante. Isso é a posição de comando. É a posição que a gente conecta muito com os líderes, que é o perfil do nosso consumidor. Então, veja que isso surgiu lá atrás, né, e veio sendo refinado ao longo do tempo. Também ao longo do tempo, né, a gente começou um processo de eletrificação da nossa linha. Veja que hoje Range Rover e Range Rover Sport, principalmente, nós não oferecemos nenhuma motorização que não seja a híbrida plug-in. Isso por quê? Porque nós temos como companhia um compromisso global. E parte da estratégia para entregar esse compromisso global, que é a neutralidade de carbono, né, ela toca a eletrificação da linha. Range Rover, pelo seu pioneirismo, é a marca que lidera todo esse processo. Então a gente tem desde os motores flex com o Range Rover Evoque, a gente tem os motores, né, híbridos plug-ins, né, para o Range Rover e Range Rover Sport, né, e muito em breve nós começaremos a falar, né, de um veículo totalmente elétrico, né, um Range Rover totalmente elétrico, que inclusive, né, nós já iniciamos a fila de espera, né, para poder receber esse produto, e muito em breve nós devemos ter no nosso mercado. Essa sua resposta rouba parte da minha pergunta, mas vou fazê-la de qualquer forma. Houve flagras já do Range Rover elétrico rodando no exterior, e a fila já está aberta no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho de como está a procura por esse modelo por aqui, e quando a gente pode esperar ver a versão de produção. Lembrando que a Jaguar Land Rover foi uma das pioneiras, né, nos veículos elétricos de luxo com o Jaguar, mas hoje não oferece opções elétricas. Então, queria entender um pouquinho também sobre como é essa expectativa pela volta de um modelo elétrico no grupo e na própria Range Rover. A eletrificação, ela é parte da nossa estratégia, que ela é inquestionável. Tá? Isso, para uma marca ou para outra, talvez seja mais evidente, menos evidente, talvez o ritmo seja um pouco diferenciado, mas Range Rover, com certeza, é a marca que vai trazer, né, toda essa jornada. E a gente vai começar a ver exatamente isso. Né? Hoje a gente tem um combustão plug-in, daqui a pouco a gente vai começar a ver um plug-in elétrico e, mais para frente, né, um peso muito maior do elétrico com relação à motorização plug-in. E eu acho que depende muito, talvez, do... Eu ia comentar do perfil, mas não é um tema de perfil, né, de cliente, é mais do momento que os nossos clientes estão. A gente fala muito sobre hábitos e atitudes, porque o cliente é o mesmo, mas ele, dependendo do seu momento de vida, ele transita entre as nossas marcas e transita, obviamente, entre, né, as famílias de produto. E o que a gente percebe é que existe um aumento do interesse, né, cada vez maior dos veículos eletrificados e, consequentemente, dos veículos elétricos. E hoje o mercado ele tem se pautado muito, talvez, pelas barreiras, né, que existem para a eletrificação, mas a forma como nós temos olhado esse tema é muito mais dos benefícios e dos potenciais que a eletrificação pode trazer. Então, dentro dessa linha, quando a gente olha para Range Rover elétrico, a gente vê muito mais a possibilidade de uma condução ainda mais refinada, muito mais silenciosa, responsiva, né, potente, por que não dizer. Então, isso está muito em linha com toda essa proposta que a gente tem. Então, nesse sentido, a gente tem sim uma procura de interesse. Né? A gente ainda não começou a receber pedidos, obviamente, porque ainda não é o momento,
mas estamos captando, né, os interessados e os potenciais clientes exatamente para montar, né, essa fila. Porque também, né, imagine que você tem uma demanda global, né, que está começando, né, a ser criada, e nós precisamos garantir, digamos, o nosso espaço dentro dessa fila para poder conseguir, né, atender a esses clientes. O timing eu ainda não posso comentar, né, infelizmente, poxa, mas não estamos longe. Isso eu acho que é um ponto muito positivo. As fotos que você comentou, né, são testes que nós fizemos, e aqui é um ponto muito importante, porque o veículo elétrico ele precisa ser testado em muitas condições, ainda mais para um país como o nosso, né? Porque você tem diferenças de altitude, de temperaturas, tem uma série de elementos ali que influencia na autonomia da bateria e, consequentemente, na experiência do cliente. Então, a gente tem testado os nossos veículos no gelo, no deserto, né, em várias condições desafiadoras para poder entender antes de fazer, né, o lançamento oficial para os nossos clientes. Então, esse daí é um ponto que ele é considerado e por isso que nesse tempo de espera para o lançamento ele é um pouquinho maior. Tendo o lançamento, a gente vai retomar esse Com papo por certeza. aqui. Combinado. Agora, você falou, Henrique, desse processo de refinamento, né, desses 55 anos da marca, que não passou por uma revolução, mas foi uma evolução mesmo, né, um processo de aprimoramento da marca. Por outro lado, aí eu quero aproveitar e falar um pouquinho da outra marca que você cuida também, que é a Jaguar. Essa sim está passando por uma espécie de revolução globalmente falando, né? Mudou ali a logomarca, mudou o conceito, mudou a campanha, deu o que falar um tempo atrás quando surgiu. E aí e lançou, né? Vocês mostraram esse conceito Type 00 que dá indícios do que vai ser o primeiro carro de produção dessa nova linha da Jaguar. Queria saber o que esperar da Jaguar também aqui para o nosso mercado. Vamos receber essa futura linha de carros que ainda está um pouco mais distante? O que a gente pode esperar de outros modelos e dos atuais modelos? Queria um geral aí sobre a marca Jaguar também no Brasil. A marca Jaguar, ela passa e ela segue, eu diria que na essência, os princípios do luxo moderno, que eu havia comentado. Porque dentro desses princípios a gente tem muito claro a força da marca. E normalmente quando a gente olha pro automotivo, a gente tem muito forte o produto. O produto ele carrega a marca muitas vezes. O que está sendo construído com o Jaguar é uma marca forte e muito específica, com uma personalidade muito clara, muito marcada, né? E os produtos deveriam materializar, né, essa proposta. O Type 00, ele é um veículo que, inclusive, quando você enxerga, olha para as fotos, é difícil você acreditar que aquilo é real, que não é um render, que não é um 3D, porque as linhas são puras. E essa pureza no design do novo Jaguar é fundamental. Apesar da linha criativa ser, né, o design exuberante, né, que a gente fala bastante, né, a pureza das linhas ela é fundamental, criando ângulos perfeitos e trazendo todo esse reducionismo que eu comentei que a gente tem em Range Rover também para sua forma mais pura e mais elaborada. O que a gente espera da marca é que seja uma marca que, bom, primeiro que ela vem 100% elétrica, né, isso não é novidade, isso já é de conhecimento, de amplo conhecimento. Ela vem para poder ajudar também a construir toda essa narrativa que eu comentava, né, dos benefícios dos veículos elétricos, com potência, com versões, etc. Né? E ela traz em si a sua ressignificação, digamos assim, né, de todo o seu legado. Porque isso foi um dos grandes temas, né, que a marca está recomeçando, mas quando você olha para as propostas que nós temos hoje, ela, na verdade, ela resgata o legado olhando para o futuro, que é um outro princípio do luxo moderno. Né? O passado de nenhuma das nossas marcas, ele aprisiona o desenvolvimento delas. Ele é um impulsionador, uma alavanca para o futuro. Então, se novamente você pegar o Type 00 e pegar o E-Type e colocar um do lado do outro, você vai perceber grandes semelhanças, porque ambos foram construídos, né, ou concebidos dentro do conceito do Copy Nothing, que é a linha filosófica, né, por trás da marca Jaguar. Então, esse Copy Nothing busca a disrupção, busca o efeito único, busca trazer esses elementos, né, que geram esse impacto, né, e que sejam totalmente inovadores. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha o Type 00 e o E-Type,
você percebe quão fiel a marca também está sendo, né, a seu legado, digamos assim, ressignificando esses seus elementos. Pode esperar uma versão final em 2026? Um pouquinho mais para frente. Né? Um pouquinho mais para frente. Jaguar é uma marca que, como a gente está trabalhando todos os seus elementos, ela obviamente está sendo observada em vários aspectos como um todo, digamos assim, né? Então ela vai um pouquinho mais para frente. Até lá a gente já vai ter tido Range Rover elétrico, já vamos ter tido outros produtos que vão, né, ajudar a gente nessa trilha de eletrificação. Já dá para ter uma ideia, então, do que esperar, mas só para confirmar, essa nova geração de Jaguar está prevista aqui para o Brasil. A ideia é que venha para cá essa renovação e até lá vocês seguem em linha com os modelos que estão à venda hoje em dia, a operação normal até lá. Exatamente. Perfeito. Muito bem, conseguimos abordar bem esse assunto que é fascinante, né, do mercado de luxo. Henrique Rebelo, head das marcas Range Rover e Jaguar no Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua participação e fica o convite. Tendo essas novidades todas que a gente falou, você volta para contar para o nosso ouvinte. Com o maior prazer. Obrigado novamente pelo convite e espero encontrá-los novamente. Obrigado. Com certeza. Obrigado também, André. Valeu, Gui. CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e do Altair Cunha, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Obrigado pela sua companhia e até mais.